Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aqui o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Só até aqui. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos por tudo aquilo que já ouvimos, vimos e declaramos aqui neste lugar. A tua presença, ela é notória. Se não for ao Senhor, não haveria motivo para estarmos aqui. Tu és o motivo da nossa canção. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos coloca de pé para adorar e engrandecer o teu nome. Pai querido, que nesta noite nossas mentes e corações possam se abrir para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor vem trazer às nossas vidas. Eu te peço, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Sou apenas um simples mensageiro, mas que, Pai, os corações e mentes estejam focadas em Ti, não em mim, mas na Tua palavra. Eu não sei como alguns entraram aqui nessa noite, Senhor. Talvez alguns, eu vejo muitos vasos aqui. Não sei qual é o caso de cada um, mas eu sei que a Tua palavra é poderosa para mudar a nossa trajetória e nos levar até a Tua presença. Fica à vontade no nosso meio. Tira todo o empecilho, Senhor. Tira, Pai, toda a confusão de mente, Senhor. Tira todo o pensamento que não provém de Ti, para que nós possamos ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos. No nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus, aquele que crê, diga amém, dá glória a Deus, ou aleluia, e sempre exaltando e louvando a Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus. Irmãos, na verdade, não precisaria nem orar, ou melhor, desculpa, nem pregar diante dessa mensagem, mas eu quero trazer algo, ainda em cima daquilo que foi ensinado aqui. Nós estamos falando aqui de tipos de vasos. E o tema da mensagem é vaso fora da posição. Deixa eu fazer aqui uma introdução sobre o livro do profeta Jonas. Nínive era uma cidade poderosa. Ele é chamado por Deus. E quando o tema e a frase é: e veio a palavra do Senhor a alguém com intimidade, ele vai falar para ele: se levanta ou dispõe e vá para a grande cidade de Nínive. Ele está falando assim: ó, se posiciona, porque tem uma obra para fazer naquela cidade. Nínive, o império da Síria, mais tarde vai levar o reino do norte ao cativeiro. Vai eliminar o reino do norte. Uma cidade perversa. Uma cidade de idolatria. Uma cidade de prostituição. Assim era a cidade de Nínive. O livro do profeta Jonas, ele é um livro que alguns vão dizer que é uma fábula, que é um conto, que é uma fantasia, ou que aquilo nunca aconteceu antes e que não tem peso nenhum histórico. Mas engano-se que pensam assim, irmãos. Jonas é filho de Amitai. Ele é mencionado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele vai profetizar durante o reinado de Jeroboão II. Jonas. Ele é citado no Novo Testamento pelo próprio Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 39. Onde Deus vai falar do sinal do profeta Jonas. E vai referir a sua morte, o seu sepultamento. Vai referir a sua ressurreição aos 3 dias após a crucificação. Da mesma forma que Jonas vai ficar 3 dias no ventre de um grande peixe, Jesus vai fazer menção ao profeta Jonas em Mateus capítulo 12, versículo 39. Então, se dissermos hoje que o livro de Jonas é uma fábula,
Estamos indo contra o próprio Jesus e contra a sua palavra. É uma história real. A história de um Deus poderoso e de alguém que está comissionado e pronto a não obedecer a sua voz. Isso aqui nós temos a nível de introdução do livro de Jonas. O interessante é que Jonas ele é o primeiro profeta transcultural. O que é isso, pastor? Ele vai levar a palavra para um povo que não era dele. Durante todo o Antigo Testamento nós vamos ver profeta do Reino do Sul pregando para profeta do Reino do Norte, profeta do Reino do Norte pregando para profeta do Reino do Sul, mas somente no meio do seu povo. Jonas é alguém que vai ter que levar a palavra ao povo inimigo do seu povo. Sabe, a situação de Jonas não era uma situação muito simples. É o primeiro profeta no Antigo Testamento desse nível, de levar a palavra ao povo que não era dele e ainda inimigo do povo dele. Mas também é o primeiro profeta a desobedecer. No Antigo Testamento, uma ordem direta de Deus. E se levantar. E se posicionar não para obedecer a palavra, mas justamente para ir para o lado contrário àquele que Deus havia mandado. Esse livro ele retrata todo o universo cooperando, obedecendo a Deus. O vento, as ondas, até o verme que fere a cabeça dele, lá no versículo 4, a abobreira, eu acho que esse é o nome certo, que ele está descansando embaixo. Deus tem domínio sobre tudo. Se olhar o livro de Jonas, você vai ver que Deus dominando o universo, as criaturas, as plantas, o vento, o mar, até o povo que estava dentro do barco saber que tinha alguma coisa errada. Existia um Deus que dominava aquilo e tinha alguém dentro do barco que não deveria estar. Só Jonas resolve desobedecer. Sabe, o universo ele obedece a Deus. As águas não avançam, a gravidade, não cai nada sobre a terra, movimento de rotação, é tudo perfeito. Só o homem se posiciona a desobedecer a Deus, ao seu Criador. Aquele que o criou. Aquele que lhe deu o sopro, o fôlego de vida. Só nós, só a gente, só o homem consegue fazer isso. Jonas não obedece. Agora, interessante é que Jonas é o único profeta que tem um resultado 100%. O resultado da pregação de Jonas foi 100%, Levitro Léo. O rei se converte, o povo se converte, veste saco, veste cinza. Mas ele levou uma pregação medíocre. Que é isso, pastor? Medíocre. Sabe o que Jonas vai pregar? Quando ele ora, ele sai do ventre daquele grande peixe. Ele vai muito contrariado levar a palavra, porque Deus vai mostrar para ele quem é que manda mais. Sabe, Deus ele tem mais poder do que a gente, ele tem mais autoridade, não tenha dúvida disso. Ele vai se levantar, sabe o que ele vai pregar? Jonas capítulo 3, versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. É a pregação de Jonas. Se tivesse um gravador, era só gravar. Ainda 40 dias, Nínive será subvertido. Imagina ele entrando ali, na comunidade ali. Ainda 40 dias, vocês serão subvertidos. Vai lá na caixa d'água. Ainda 40, uma mensagem medíocre. Uma mensagem sem peso. Uma mensagem de alguém que nem queria levar, nem queria estar lá para levar a mensagem. E ele teve 100% de êxito na mensagem. O que me mostra que não é o homem. Nós somos apenas o mensageiro de tudo. A obra tem dono. Quem faz é o dono. Quem opera é o dono. Quem trabalha, quem convence é o dono da obra. Jonas odiava os assírios e não queria que eles fossem perdoados de maneira nenhuma. Essa aqui é pano de fundo do livro do profeta Jonas. E é interessante que a gente fala que no Antigo Testamento não havia graça. Eu estou vendo uma graça enorme aqui de Deus, irmãos. Levando o profeta a um povo que era inimigo do povo dele, um povo idólatra, um povo prostituto, um povo terrível, decapitador, matador, assassino.
Isso é graça no Antigo Testamento. Isso é Deus mostrando que havia graça no Antigo Testamento. Pastor, nosso tempo da graça é agora, no Novo. Mas tem hora no Novo Testamento, no Antigo Testamento, exigia de nós algumas coisas, o Novo exige tudo. Deus tem seu tempo, tem um cálice que transborda, tem a chance que Ele dá, tem um momento que Ele fala chega. Isso acontece até nos dias de hoje. Ele odiava os assírios. A Síria é inimiga do povo de Deus. Voltando para o texto, isso aqui é nível de introdução, para que nós possamos entender o livro de João. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Deus mandou ele se dispor, ou seja, se levanta, se posiciona e vai para Nínive. E a palavra não era uma palavra fácil. Estamos lendo o livro de Apocalipse, era uma palavra de ordem, era uma palavra de juízo, mas também era uma palavra de amor, a postura de um Deus que se ama, mas que é justo. Levanta-se, se dispõe. Sabe, mandou ele se levantar, não mandou ele julgar. O que Deus manda ele não é condenar. Deus não manda ele razoar. Deus fala para ele se levantar, se dispor e fazer o que ele tinha mandado. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, tem compromisso com a sua palavra que sai da boca do pregador. Nós somos só instrumentos, irmão. Você é só quem leva a mensagem. Quem faz a obra é o próprio Deus. O intercessor é quem ora, mas quem opera é o Espírito Santo. O pregador, ele prepara o discurso, o sermão, mas a mensagem para os corações vem do Senhor. Dispõe-te, ou seja, levanta-te. Deus está propondo um desafio. Estou te dando uma missão. Se levanta, vai lá, faz a minha obra. Esteja à disposição. Se não tiver disposição para se dispor, se não tiver disposição para se levantar, vidas não vão ser alcançadas. Nossa trajetória não vai ser mudada. Algumas versões estão assim, ó, se dispõe. Na minha está levanta-te. Tem que se levantar. Deus está falando assim, eu estou requerendo de você obediência imediata. Levanta e vai para Nínive. Se dispõe para aquilo que eu tenho na tua vida. Se dispõe para aquilo que eu estou falando. Se levante. Obedeça. Entenda. Cumpra a minha vontade. Deus está lançando desafios a todo momento. Mas qual tem sido o seu desafio? Você se levantar? Você tem se colocado à disposição de Deus quando Ele fala contigo? Quando Ele manda ir no lugar? Quando Ele fala para abençoar? Ou tem olhado a quem? Ou tem julgado? Ou tem condenado pessoas que não temos essa autoridade? Eu falei pela manhã, a unção que está sobre a igreja, a unção de Atalaia. Atalaia é o soldado na maior torre, na torre mais alta, na torre de vigília. Não temos unção de juiz, irmão, mas de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, de falar que Jesus está voltando. Ele sim é o perfeito e poderoso juiz que vai julgar todas as coisas. Nós não temos esse poder. Deus apenas vai falar, Jonas, se levanta, vai para Nínive, se dispõe, mas ele no coração dele, ele vai para um outro lugar. Um vaso fora de posição, irmão. Ele pode trazer vento, tempestade, mares bravos, e não só para a sua vida, não, para a vida daqueles que estão ao seu redor. Jonas leva a guerra para dentro do navio. Jonas leva a luta para dentro do navio, porque ele está fora da posição que Deus queria que ele estivesse. Porque uma coisa é um vaso que não serve. Uma coisa é um vaso de cristal, outra de ouro que tem seu valor próprio. Mas o vaso comissionado é um vaso que Deus já fala com ele, já separou ele, e ele aceitou ser separado. E ele aceitou estar na mão do oleiro. E quem está na mão do oleiro não pode ter vontade própria, porque é ele quem faz. É ele quem direciona, é ele quem fala. É ele quem dá ordem.
Ele manda ir, a gente vai. Ele manda voltar, a gente volta. Ele manda abençoar, a gente abençoa. Ele manda calar e ter domínio próprio. E domínio próprio não é reclusão de sentimento. É colocar as emoções de forma que elas vão edificar não só a tua vida, mas a vida dos outros também. Isso é domínio próprio. Pastor, estou me retendo, estou me angustiando, eu vou explodir. Não. Quando Deus opera domínio próprio na vida da pessoa, as palavras que saem da boca dela não são para destruir, mas para edificar. Desabafar não é resolver. Domínio próprio de palavra de ordem, de solução. É diferente. Jonas é um vaso comissionado por Deus, mas que está fora da posição. Jonas capítulo 1, versículo 3. Parecia que tudo estava dando certo. Olha, o vaso está fora de posição. Ele quer ir para onde? Para Tarsis. Ele vai para o porto ter um navio. Ele tem o dinheiro para comprar passagem. Parece que está tudo dando certo. Quando alguém quer desobedecer a Deus, irmãos, ele acha que porque as coisas estão dando certo, ele está no caminho certo. Eu já tenho até um lugar para ir. Eu já sei até o que eu vou fazer. Ele tinha o dinheiro. Ele chega no porto, tinha um navio, irmã Rainha. Tinha um navio de carga esperando ele. Tudo parecia colaborar para a desobediência do profeta. Para que ele fugisse da face do Senhor. Olha para alguém e fala assim, é impossível você fugir da face dele. Mas sabe o que eu aprendo aqui com essa palavra? Que nem tudo que te cabe com uma luva é de Deus na tua vida. E nem tudo que vem com guerra não significa que Deus não está no negócio. Tem coisa que vem com guerra e Deus está aí. Tem coisas que custam caro, mas Deus está aí. E tem coisa que vem fácil. Parece que tudo está dando certo para você. Fugir da face do Senhor. Para você fugir mais uma vez do que Deus tem. Para não enfrentar aquilo que Deus quer. Parece que tudo dá certo. Tudo acontece. O problema é que quando tem um vaso fora da posição, um vaso tentando fugir, sabe, eu sei que aqui tem muitos Jonas, irmão. Nós somos Jonas. Alguns fugindo do que Deus tem por covardia, outros por mera desobediência, outros por dureza do coração, ou por outros interesses. Eu vou cuidar da minha vida, vou eu preocupar com a igreja, vou me preocupar com esse povo, eu perder minha saúde com isso? Muitos Jonas. Nós somos a representação de muitos Jonas aqui nessa noite. Eu não sei de que você tem fugido. Eu não sei de que você tem corrido. Ou que Deus tem na tua vida. Mas Jonas vai tentar fugir. Era alguém comissionado. Mas pastor, mas eu sou alguém escolhido, comissionado? Mateus 28. Mateus 28, 16 ao 20 vai dizer o seguinte. E a missão dada a seus seguidores para fazer discípulos. A grande comissão. Ele vai falar aí de fazer discípulo, quando a batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse que estaria conosco até a consumação do céu. Nós temos uma missão. Olha para alguém e fala assim, você tem uma missão. Você pode correr disso. Nós temos uma missão. Mas qual era o verdadeiro problema de Jonas, o profeta? Pastor, Jonas era covarde? Ele não era covarde. Quando descobriram que o problema era ele mesmo pede para ser lançado no mar. Então, para ser lançado no mar, eu vou até Nínive, mesmo sendo uma cidade cruel. Mandar Jonas ir a Nínive é o mesmo que mandar um israelense convertido a Cristo e pregar para aquele movimento, para o Hamas. Isso é uma ideia da crise estabelecida na cabeça desse profeta. Pega o israelense e fala para ele assim, prega para o Hamas. Que já matou muitos israelenses. Já torturou, já decapitou. É a mesma coisa. Mesma coisa. Mas qual é o problema de Jonas? Capítulo 1, versículo 9. Quando os marinheiros vão perguntar para ele quem ele era, ele vai dizer, eu sou hebreu, e que teme a Deus e ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Sou temente. Olha só, ele não é coerente. A desobediência leva a crise. A desobediência traz crise de identidade e coerência. Ele vai dizer que é temente a Deus. Então, quem está fugindo de Deus se ele é temente?
Seja temente a Deus, por que ele está indo para outra direção? Seja temente a Deus. Incoerente. Vaso fora da posição é incoerente. A boca fala uma coisa, mas as atitudes mostram outra. Vaso que não deixa Deus operar, Deus trabalhar. Sabe, que endurece o coração se torna-se incoerente. Ele era o profeta ortodoxo. Ortodoxia vem da doutrina certa, doutrina correta. Mas as atitudes dele eram de um pagão. Era de um ímpio. Falava. A teologia dele era certa. Sabia? Aquele povo era ruim. Conhecia que era Deus. Sou hebreu. Temente ao Deus dos céus, do mar e da terra seca. Teologia correta. Palavra correta. Mas postura de quem não conhece a Deus. Postura de pagão. Postura de ímpio. De alguém que não tem contato com Deus. Vaso fora da posição tem essa postura. Fala de Deus, fala da graça, prega, mas sem nunca ter sido transformado por ela. As atitudes não são de quem tem graça sobre a vida. Não dá testemunho de quem Deus é. Pastor, mas eu nunca desobedeci uma ordem direta quando não perdoamos, quando deixamos de amar, quando não abençoamos. Está faltando o quê? O anjo descer para falar o que tem que fazer? Se olharmos a Bíblia, está muito claro. Se deve alguma coisa a alguém, que seja o quê? Amor. E para onde correr disso não? Ninguém vai ser salvo pela lei. Pelas escrituras, ninguém consegue cumprir, não. Mas no final de toda a lei está Cristo. Com os braços abertos. Ele é o amor. E morreu no nosso lugar. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Sabe, então não adianta. A gente estuda, a gente aprende, mas não é transformado por dentro. Falamos da graça, mas ela nunca te tocou por inteiro. Porque se tocasse, a postura seria outra. Jonas está em crise. Coerente. Diz que teme, mas está fugindo. Pergunta para mim, pastor, por que Tarsis? Pergunta para mim. Por que Tarsis? Não, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Pastor, por que Tarsis? Geograficamente era o lugar mais longe do que ele estava. E não tinha a palavra de Deus. Então nós estamos fugindo de Deus. É igual um músico que foge de onde tem instrumento. É igual um pregador que foge de Bíblia. É igual um intercessor que foge de joelho. Ele está fugindo, ele não quer mais. Ele quer ir para longe da face de Deus. Mas um vaso fora de posição ainda é vaso. E Deus, ele vela pela sua obra. E quando ele tem algo na tua vida, ele vai se manifestar. E tem autoridade para quebrar o vaso. Tem autoridade para botar na fornalha outra vez. Na roda outra vez. Fazer outra vez. Te quebrar outra vez. Pastor, por que eu estou passando vento? Eu vou para a igreja. Eu oro. Eu vou para a escola bíblica. Você se deixou ser usado. Entregou as chaves do teu coração na mão do Senhor. Se deixa ser transformado pela graça. Ou Adão ainda fala aí. O Adãozinho vem e tinha um palavrão. Quando se estrepa, não enxerga ninguém. Temperança, domínio próprio. Isso é fruto. Fruto do Espírito, irmão. Eles aparecem naqueles que andam com Deus. Que aprendem de Deus. É resultado de vida com Deus. Mas tem isso na tua vida? Pastor, se tem isso na sua vida, temos que buscar. Temos que buscar. Às vezes não desobedecemos algo muito... Mas a falta de perdão, de tolerância, é desobediência. Deus manda perdão. Não é fácil, tá? Pastor, o senhor não está na minha pele. O senhor não viveu? Claro que não. Só quem sabe a tua vida é você. E Deus, e aqueles que estão ao teu redor. Te conhece mais do que eu. De repente, para mim, tu é homem e mulher de Deus. Mas dentro de casa, o comportamento é outro. Eu não estou lá para ver. Creio que Deus tem agido na tua vida. Peço a Deus que venha fazer obra na tua vida. E estamos aqui. Eu estou na presença do Senhor há 24 anos, sinceramente. Eu não queria chegar no final, me encontrar com Ele e ouvir uma seguinte frase. Passai-vos de mim, porque eu não busco isso. Eu não quero isso para minha vida. Não quero isso para minha vida, não quero isso para minha morte, não quero isso para minha eternidade. Também não quero ser cobrado por não ter pregado isso para você. Sabe, é tempo de mudar. Não vai bastar só ser vaso. Tem que estar na posição que ele quer.
ele vai para o lugar mais longe. Para o lugar que não tem palavra. Sabe quando a gente não quer ouvir? Tu sabe o que tem que fazer, mas as verdades doem. Me lembra a mulher que vai buscar água, Jesus está lá. Ele vai falar para ela, ó, já tiveste tanto marido e o que tem não é teu. Ela nem discute. E ela vai falar, bem vejo que és que profeta. A gente triste. Quando a verdade, nossas verdades, falar a verdade para os outros é muito fácil. Mas quando as verdades vêm na nossa direção, a gente não é todo mundo que abaixa a cabeça e entende que a verdade tem que melhorar. Não tem jeito, irmão. Vaso precisa estar na mão dos olheiros. Do olheiro. Agora olha só qual é a trajetória de quem foge. O navio está ali. Ele quer ir para onde? Para Tarsis. Ele desce até Jope. Ele desce para o porão. E ele desce para o ventre do grande peixe. Olha para alguém e fala assim, ele só desce. É só ladeira abaixo. Vaso fora da posição só vai descendo. E as coisas vão acontecendo. E a gente não está entendendo. Porque algumas coisas estão acontecendo. Pastor, é o diabo. E se for Deus agindo na tua vida? Se for Deus tentando nos despertar? Se for Deus falando, ó, tem que melhorar. Tem que levantar. Tem que se dispor. Tem que mudar a tua mente para mudar as coisas à sua volta. Se for Deus. Porque uma certa feita eu ouvi que do diabo Deus me livra. Mas quem te livra das mãos dele? Quem é que pode com ele? Ou o vaso? Quem vai tirar o vaso da mão do olheiro? Jonas, capítulo 4, versículo 1 ao 3. E aqui é interessante demais. Deixa eu ler aqui. Capítulo 4, versículo 1 ao 3. Olha o motivo pelo qual ele não queria ir a Nínive. Olha o que ele vai dizer. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. E ficou todo ressentido. Porque Deus trouxe perdão sobre aquela cidade. Ele fica ressentido, irmão. Jonas fica magoado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, é misericordioso, longânime e grande em benignidade, e que te arrependeste do mal. Olha o que está falando assim, ele está acusando Deus de ser bom. Irmão, é muita petulância nossa. Ele está acusando Deus de ser bom. Eu fugi porque o Senhor é bom. Eu fugi porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Esse povo é ruim. Esse canalha não merece perdão. Aquela mulher não merece uma segunda chance. Aquele jovem tem mais é que descer a sepultura. Não merece estar vivo. E como o Senhor é bom, eu fui para o outro lado. Porque o Senhor é bom, é benigno e a pessoa sabia que se eu pregasse lá, o Senhor ia perdoar aquele povo. Aquele 119 tinha mais era que descer. É? Isso que a Bíblia diz. Quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo que bandido bom não é bandido morto, não é bandido convertido. Amém ou não amém? Bom, o que a palavra bom significa? Aquilo que é agradável, o melhor de uma situação. Qual é o melhor de uma situação? Que eles aceitem Cristo como seu Salvador. Que largue o fuzil e pegue uma Bíblia. Que pare de falar gira e comece a pregar a palavra. Isso é o melhor. É o melhor dos dois mundos. Continuar naquela vida é bom? Não. Morrer sem Cristo é bom? Também não. Também não. Eu não sei quanto teu coração está duro nesses últimos dias. Morreram também policiais. Bom? Também não. Mas bom se tivesse aceitado. Eu sei que a palavra chega lá. Tem crente pregando lá em cima. Tem igreja lá no complexo. Tem igreja na comunidade da Ninhas. Se não tiver, a gente vai. Tem igreja na caixa d'água. Tem igreja na bacia.
Bom é ouvir a palavra e se render a ela. Bom é aceitar um Cristo poderoso que pode mudar a trajetória da vida. Isso é bom. Mas Jonas vai falar que foge de Deus, porque ele é bom. E se é bom, se naquele tempo era ruim, imagina hoje. Ser bom é sinônimo de ser bobo. Ser bom é sinônimo de ser tolo. Mas olha para mim e fala, nosso Deus é bom. Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Ele foge, porque o povo ia se converter. Ele sabia que Deus ia operar porque ele conhecia Deus. Sabe, às vezes a gente prega, mas parece que nós não conhecemos nem Deus, nem a sua palavra. Pastor, o senhor não cansa de pregar? Não. Eu fui chamado para pregar. Quem muda a vida é Deus, não sou eu. Minha função é pregar, a tua é orar, a tua é discipular, a tua é direcionar. Se quiser errar mais 10 vezes, não é problema nosso. Nossa missão é dar a direção, não é julgar, nem mandar ninguém para o inferno. Você também não tem poder para isso. Nem eu tenho, como igreja. Andar com a verdade não é ser o dono da verdade. Sabe? Se ele tivesse poder, meu irmão, ele riscava um fósforo e explodia a cidade de Nínive. Sabe qual é o nosso mal? É achar que o nosso inimigo, Deus tem que ser inimigo dos nossos inimigos. A gente acha que Deus é obrigado a descer o cajado naqueles que nos fazem mal. Ou naqueles que nos magoaram. Deus não tem obrigação nenhuma, não. Se ele quiser levantar e curar e fazer, ele faz. O poder é dele, a graça é dele, a glória é dele também. Nós não temos poder sobre isso. Eu vejo a expressão de muita graça. E vejo alguém que anda com Deus sem entender isso. Sem entender essa graça. Sabe? A gente acha que só vai entrar no céu os bonzinhos. Que a prostituta que se arrepende não vai. Que o traficante que se arrepende não vai. Que o viciado que se arrepende não vai. A gente acha que só quem fez o bem, quem foi pai de família, que andou a vida toda na linha, vai herdar o reino. E o ladrão da cruz fez o quê? Conheceu ele. Últimos minutos da sua vida. Acho que a gente vai ter muita surpresa naquele grande dia. Sabe, no nosso pensamento pequeno, medíocre, a gente acha que eles não têm o direito de salvação. Mas Jesus morreu para todos, enquanto confessarem o seu nome e creem que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a grande verdade. Nínive se arrependeu e foi poupada da destruição. Mais tarde, veio uma outra geração, e as gerações seguintes sempre esquecem que Deus entrega a Nínive na mão dos caldeus. Mas Deus teve misericórdia de Nínive. Que Deus tenha misericórdia. Todos aqueles que estão fora da presença dele. Quem tem a alegria da salvação, irmãos, eu falei que não é meritocracia, mas o profeta Jonas achava que era mérito devido a olhar. Que para Deus derramar a sua graça sobre alguém que precisa merecer um merecimento, nem eu nem você merecemos. Se for por merecimento, só tem um lugar para onde nós deveremos ir. Eu garanto que não seria isso. Não para o céu, não para aquele grande dia com ele. É graça. É misericórdia. Jonas fica bicudo. Fica ressentido porque Deus salvou Nínive. A gente está escolhendo pessoas para salvar. Escolhemos pessoas para abençoar. Escolhemos pessoas, não, isso aqui vale pregar, isso aqui já não vale mais, esse ali já era, aquele ali está muito perdido. Fica ressentido. Ele pede para morrer. Ele prefere morrer do que ver aquela cidade arrependida e misericórdia sobre a vida daquela cidade.